bênção da tua palavra, que é abundante no nosso meio. Nós já a oramos, cantamos e ouvimos, Senhor. Agora nós queremos ser, Senhor Deus, exortados, ensinados e instruídos por ela, por meio da pregação. Todos nós dependemos, Senhor Deus, das tuas instruções para vivermos de acordo com a tua santa lei. E pedimos, Senhor Deus, agrada-te de nós, fala conosco essa manhã. E nós também dependemos do Senhor para que o Evangelho nos seja anunciado e edificada assim a nossa alma, saiamos daqui cheios do Teu Espírito. Abençoa, portanto, esse povo e abençoe-me, Senhor Deus, para ser claro e fiel na exposição da Tua santa lei. É o que nós rogamos a Ti, em Cristo. Amém. De que serviria sair de casa no domingo de manhã, deixando o conforto da sua cama, para vir a um lugar em que a palavra não é pregada? Eu temo dizer aos irmãos que muitas pessoas farão isso hoje pela manhã. Muitas pessoas, elas vivem com fome da palavra. Elas têm um lugar chamado igreja que se propõe a alimentá-las, mas elas vão até esse lugar e quando chegam a mesa não está posta. E alguém que está com fome, sai de casa para comer, espera receber comida. Mas aí a pessoa que está lá, que era responsável pela mesa, ela prefere dizer o seguinte: não, olha, hoje não tem comida, mas nós vamos fazer aqui uma dancinha que vai ser muito legal, vocês vão gostar. E depois da dancinha, a gente vai fazer uma brincadeira. E depois da brincadeira, nós vamos assistir um vídeo. E é muito entretenimento. Enquanto você está ali naquela folia toda, você até se distrai. Você se esquece da fome. Aí, quando termina aquilo, o sujeito diz: pronto, muito obrigado, até domingo que vem. E aí você diz: mas peraí, e a comida? E a minha fome, como é que fica? Não, semana que vem você vem de novo e a gente vai tentar de alimentar. Nós vamos pensar de outra forma de alimentar. Só que o corpo humano não é alimentado por dancinha, nem por brincadeira, nem por vídeo. Nós precisamos de feijão com arroz. Nós precisamos de comida que dê força para o nosso corpo. E nós não voltaríamos a um lugar que nos promete alimento e não nos dá alimento. Assim é a situação de muitos irmãos nossos nesse domingo. Eles vão para a igreja em busca de alimento e vão encontrar dancinha, brincadeira, apresentação, tudo, menos pregação. E o sentimento que se volta para casa é: eu fui enganado. Me enganaram com esse negócio, tem alguma coisa errada. E muitos, por nunca terem tido a oportunidade de ouvir realmente a pregação, de participar de um culto bíblico cheio de palavra, eles começam a desacreditar da fé. E outros, eles passam a buscar em outros meios, como o YouTube, por exemplo. Existem muitos irmãos nossos hoje que vão ser pastoreados no YouTube. Que vão, eu já escutei muitas vezes testemunhos de pessoas assim. Eu vou para a minha igreja para prestar culto, porque eu sei que é a minha obrigação. Eu preciso congregar. Mas quando eu chego em casa, aí eu vou assistir o culto da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. E é nisso que eu vou me alimentar. E qual é o problema? Alguém pode dizer: mas não é pregação? Sim, mas não é a pregação específica para aquela pessoa. Porque a pregação
em igreja local, ela não está dissociada de algo chamado pastoreio. A pregação para os irmãos, ela tem uma função dentro de um todo que acontece aqui no nosso meio. A pregação da nossa igreja local tem não a sua exegese, porque a exegese é única, mas tem nas suas aplicações embutida todas as visitas, todos os aconselhamentos, todas as conversas, todas as necessidades, todo o contexto da nossa igreja. Só um tolo acha que isso é ruim. Isso é a maior bênção que Deus nos dá, irmãos. Porque nós não temos uma pregação dissociada de pastoreio. Nós temos o pastoreio incluindo a pregação. E estes irmãos, eles se sentem ainda defraudados, porque poderiam se sentir satisfeitos, já que eles podem escolher as melhores pregações do Brasil, que estão disponíveis na internet, mas eles ainda se sentem defraudados, porque eles sabem que a pregação, ela deveria estar dentro de um contexto de igreja local, dentro do pastoreio. E eles percebem que boa parte daquelas aplicações e do sistema instrutivo que está sendo dado àquela igreja naquele ano específico, como é no nosso caso, que nós dividimos as instruções por temas anuais, aqueles temas estão pensando em vocês. Eu não faço pregação pensando nas pessoas que estão na internet, apesar de saber que agora pelo menos umas 35 a 40 famílias devem estar nos assistindo também pela internet. E que muitos, milhares, assistirão depois. Mas não é para eles a quem eu me refiro diretamente. Eu me refiro a vocês. Porque eu sei os problemas das famílias dos irmãos, os quais eu não vou expor, no sentido direto, mas vai ser tratado a partir do púlpito. Isso é pastoreio. É caminhar com o povo. É cuidar das ovelhas. É ouvir. É tratar publicamente e em particular. Então não faz sentido nenhum a reunião dos crentes para algo que não seja ouvir a palavra. O ápice da nossa reunião pública solene é a leitura e exposição do texto bíblico. Como já vimos aqui, nós lemos a palavra, nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, mas tudo como preparação para o ápice, que é a palavra de Deus sendo exposta. No culto bíblico, Deus nos convoca pela palavra e nós respondemos pela palavra, lida e cantada e orada. Ele aponta na palavra o nosso pecado e na palavra nós dizemos, Senhor, perdoa o nosso pecado. Pela palavra, Ele nos dá a certeza do perdão. Nós confessamos a palavra. Nós oramos pelas nossas causas pela palavra. Até que, enfim, o Senhor diz, nós já estamos restaurados, vocês já pediram perdão, vocês já confessaram que me amam. Agora sentem que eu vou conversar com vocês, eu vou falar para vocês. Esse é o momento anterior à mesa, onde o pai vai instruir os seus filhos. O pai de família, ele aproveita o momento da refeição. Ele lê a palavra e ele diz, meu filho, você precisa ser mais disciplinado. Você não pode ser rebelde assim, naquele dia, tal lugar, tal coisa. Ele aproveita aquele momento e instrui. O filho diz, é verdade. Me perdoe, papai. Aquilo ali é tratado, resolvido pela palavra. E o que é que vem em seguida? Restaurada a comunhão entre pai e filho. O pai disse, agora nós vamos poder comer. Nós pedimos perdão a Deus, nós nos perdoamos uns aos outros, agora nós vamos comer. Depois vai sair todo mundo, um vai trabalhar, o outro vai estudar, e o filho vai sair, o pai diz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Esse é o culto. Esse é o culto. Não tem dancinha. Não tem brincadeira. Não é momento para isso. A casa tem momentos de diversão, de brincadeira. Fui questionado semana passada por um irmão nosso que de uma vertente teológica completamente distinta da nossa. Disse assim: pastor, eu entendi muita palavra, muita pregação, muito bom. Mas e aí? E como é que é a alegria? Eu disse: você queria que eu saísse correndo no meio da igreja? Eu brinquei, né? No final das contas, ele sabe que acontece isso. Aí ele disse: não é isso que eu estou falando. Não, alegria, comunhão. E se você me acha triste? Aí ele: não. Eu disse: pois é. Mas no momento, meu irmão, no momento que eu estou diante do Senhor, no momento que eu sou levado a refletir sobre os meus pecados, em que momento isso é levado para risada, para galhofa? Não tem como. É sério mesmo. Agora, a seriedade, né, ela não está destituída de alegria. Porque ainda que eu olhe para o rosto dos irmãos e todos estejam sérios e devem permanecer assim, tratando com seriedade, eu duvido que algum de vocês preferiria estar em outro lugar do que aqui. Que algum outro lugar faria os irmãos mais alegres do que estar aqui. Eu duvido. Porque se isso acontecer, os irmãos estão em grande pecado. É alegre, mas é sério. É reverente, mas é íntimo. É íntimo porque eu chamo Deus de Pai. É íntimo porque eu chamo vocês de meus irmãos. Mas a linguagem que se usa não é a mesma. A postura do corpo não é o mesmo do que está em casa, por exemplo. Porque nós estamos aqui para ouvir a palavra do Deus Altíssimo. É para isso que nós nos reunimos. Capítulo 31 demarca a leitura da lei pública, né? A leitura pública da lei de Deus. E ela vai nos ensinar, essa sessão, o porquê da necessidade da leitura dessa lei. Porque havia necessidade da congregação se reunir em um momento específico em que o povo de Deus é convocado. O texto começa dizendo: e Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. João Calvino diz o seguinte, comentando esse versículo: em uma palavra, muito pouco teria sido o uso da cerimônia se em todos os outros momentos os levitas tivessem sido mudos. E nada deveria ter sido ouvido em toda a terra a respeito da adoração a Deus. Esse foi então o objetivo da promulgação solene da lei, que foi feita no ano do lançamento para que as pessoas consultassem diariamente as maneiras corretas de servir a Deus pelos levitas, que foram escolhidos os guardiões da lei, para que eles apresentassem no devido tempo o que fosse proveitoso saber. Aqui, então, é representado para nós como espelho o que Paulo diz à Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? Coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Porque a pureza da doutrina é preservada intacta no mundo e propagada pelo ministério dos pastores, enquanto a piedade decairia em breve, se a pregação viva da doutrina cessasse. Portanto, Paulo também, em outros lugares, ordena que a sã doutrina da qual ele era ministro seja praticada por Timóteo, 2 Timóteo 2,2, para homens fiéis que devem ser capazes de ensinar outras pessoas também. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Se a igreja se reúne e suprime a verdade que está na palavra,
O que é que a igreja sustenta? A igreja passa a ser simplesmente mais um clube, associação de homens, mas não mais a congregação dos justos. O que sustenta a igreja é a verdade. Para aqueles que acham que a igreja tem 3 marcas, pregação, né? Pregação fiel das Escrituras, disciplina, sacramentos. Ora, todas essas marcas, elas dependem de uma marca, que é a verdadeira marca da igreja, como diziam os nossos pais puritanos. É a verdade. A verdade do Evangelho. O mínimo da fé que precisa ser sustentado para que ali haja uma verdadeira congregação. Porque a pregação depende dessa verdade. Os sacramentos dependem da verdade. A disciplina depende da verdade. Ou seja, a verdadeira marca da igreja não são esses elementos, mas a verdade. É a verdade que sustenta. Então, retirar da verdade da igreja acabou, meu filho. É por isso que muitos irmãos saem defraudados do culto. E eles só se mantêm de pé, não é só por conta do YouTube, não. É porque na maioria dessas igrejas menos puras ainda é preservada a leitura, por exemplo, da palavra. Então eles ouvem a palavra que foi lida. Sobrou em um cântico ou outro ali uma expressão da doutrina. Então eles são alimentados de esmolas. Eles vivem dos restos. O que evidentemente não é saudável para a nossa alma. Nós não deveríamos viver de esmolas. Nós deveríamos viver da riqueza da palavra. E por que essa palavra não é entregue aos irmãos? Porque alguém tem falhado. O texto diz aqui, observe. E Moisés escreveu, eu vou falar sobre o fato de estar escrito daqui a pouco, mas na lógica da minha fala, primeiro vem o que está depois. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e a todos os anciãos de Israel. Então, quem recebeu a lei? A lei foi dada por Deus a Moisés. E Moisés, que está próximo do final da sua vida aqui, nós estamos no finalzinho do Deuteronômio, ele não tem como continuar pregando. Então, quem vai ficar confiado? A quem ficará confiada a lei de Deus? Aos sacerdotes, observe, filhos de Levi, que carregam a arca, e os anciãos. Preste atenção nisso. Os sacerdotes eram os ministros de Deus para cuidar do culto. Sacerdotes e levitas. Especialmente os sacerdotes como profetas de Deus, não no sentido de predizer. Né? Profeta não é adivinho. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Então, essa categoria de ministro eram os profetas, os que traziam a palavra para a igreja. Mas não para por aí. Uma cópia foi dada aos sacerdotes, e essa cópia que foi dada, original, poderíamos dizer assim, um autógrafo do autor, foi tomada e colocada na Arca da Aliança. Ali estava, né, o pão que foi dado pelo Senhor, ali estava o cajado de Moisés e uma cópia da lei. De onde todas as outras cópias sairiam. Já nos fazendo entender como se daria a transmissão da palavra, que eu vou falar daqui a pouco. Uma cópia de outra cópia, que é sempre preservada pelo Espírito Santo. Mas essa primeira cópia vai para a arca e fica com o sacerdote. Na necessidade, eles copiam daquele original. Mas a outra cópia vai para os anciãos. A pergunta é, quem são os anciãos dentro da liderança de Israel? Eles eram juízes. Eles eram os que julgavam as causas de Deus, as causas do povo de Deus. E havia um aspecto do trabalho do ancião que era ligado à
magistrado civil. Daí, nós percebemos que Deus é Deus não apenas da igreja, mas Deus é Senhor do Estado. Portanto, todas as leis do Estado, elas devem estar submissas à lei de Deus. Porque a igreja aqui era Israel. E os ministros de Deus divididos em duas partes. Aqueles que trabalhavam diretamente no tabernáculo e aqueles que trabalhavam diretamente com as causas do povo nas portas da cidade, os chamados juízes. Então, irmãos, essa discussão sobre, por exemplo, a palavra teonomia, que não é conhecida de todos, os irmãos também não têm obrigação de saber. Teonomia é a doutrina que diz que a lei, toda lei, ela deve preceder ou proceder da palavra. Então, o Estado, ele não tem autoridade para promulgar lei que esteja contrária à lei de Deus. Um dia, na escola dominical, quando nós estávamos começando a igreja litorânea, eu estava dando aula lá, e isso é comum acontecer, especialmente em plantação de igreja. De pessoas, inclusive, que muitas vinham de igreja presbiteriana, esse irmão especificamente. O irmão que já tem um certo conhecimento de teologia, mas veja só as incoerências que ficam na nossa mente por muito tempo não ser exposto a uma doutrina como essa. O irmão disse assim, eu estava falando sobre o dia do Senhor, e mostrando, a partir dos nossos símbolos de fé, que o dia do Senhor deveria ser respeitado pelo nosso Estado, como foi em Genebra e como foi em vários lugares ao longo da história. E ele disse, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Mas a nossa Constituição diz que o Estado é laico. Como é que nós vamos adequar a laicidade do Estado à guarda do dia do Senhor? Isso é simples. É só acabar com a laicidade. Simples assim. O Estado não pode ser laico. Um crente não pode defender a laicidade do Estado por um motivo óbvio. Se você diz que o Estado é laico, você está dizendo que o Estado pode ser ateu. E não há nada no mundo de Deus que possa ser ateu. O Estado, principalmente, porque o Estado, ele é uma instituição, foi dada por Deus na criação. A partir da necessidade, após criação, o Estado foi criado. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 9, Noé acabou de sair ali da Arca da Aliança, da Arca que lhe salvou, de toda forma, da aliança, mas não daquela do tabernáculo. E quando ele sai, Deus fala com ele, e ele repete aquilo que falou lá em Gênesis 1 e 2. Crescer e multiplicar e desenvolver a terra. Aí ele diz assim, e pelo sangue do homem será morto o homem. Ou seja, o que matou deve morrer. Aí ele diz, por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança do Senhor. Herman Bavinck que vai dizer, aqui se começa o Estado bíblico. E o apóstolo Paulo diz, não devemos temer o Estado se fazemos o que é bom, mas devemos temê-lo se fazemos o que é ruim, contrário à lei de Deus. Porque o Estado carrega a espada, porque é vingador de Deus. Romanos capítulo 13. O Estado não é vingador de si próprio. Alguém que fez algo contra a minha lei. O Estado é vingador de Deus. Porque o Estado tem obrigação de julgar aqueles que se levantam contra Deus. Aonde, me diga, cabe laicidade do Estado aqui? Então esqueçam, irmãos, esqueçam essa conversinha mole de que o Estado é laico. Foi preciso um presidente que é católico romano ser entrevistado essa semana por alguém dizendo, mas o Estado é laico. Sabe o que ele disse? O Estado é laico, mas eu não sou. Eu olhei para aquilo ali e disse, meu Deus do céu, até ele entendeu. E os crentes, muitos crentes reformados não entenderam. Ele disse, o Estado é laico, mas eu sou cristão, eu não sou.
Então, toda lei que eu for julgar, que eu for tratar, sancionar, eu vou me pegar os 10 mandamentos. Meu Deus do céu, que vergonha! Ele entendeu. O mais próximo que aquele homem tem do evangelho, sabe o que é? É a esposa pentecostal dele. Sei lá, neopentecostal, nem sei o que é. É isso. E a gente está no meio da igreja reformada, debatendo, discutindo lá em Cidade do Estado. É uma vergonha uma coisa dessa, irmãos. O Estado tem que se curvar à lei de Deus e ponto final. Acabou, não tem discussão. Dia do Senhor, o Estado deveria fiscalizar o nosso comércio. Para que o shopping está aberto agora? Eu entendo, irmãos, e é bíblico que muitas instituições estejam abertas, é para o bem, para a misericórdia, né, para as ações de necessidade. Mas o Estado tem a obrigação e todos eles vão ser julgados por isso. Porque foi dada uma cópia à lei a eles. Eles sabem. Agora, tem algo de ruim ainda nisso, voltando agora para a questão de quem primeiro recebeu a lei, que foram os sacerdotes. Porque o sacerdote pregava para o rei. Isso era fantástico. Você tem alguns reis, que são citados na Bíblia. Davi, Salomão é o pregador. Vejam, um agente do Estado que é chamado de o pregador. Você tem reis do Novo Testamento, o rei Agripa, sentado para ouvir a pregação. Como é que é isso? Quando, irmãos, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de falar para os políticos, os pastores, em vez de chegar lá e pregar o Salmo 2 e acabar com tudo lá, mostrar que eles estão errados e que eles têm que se arrepender, eles vão afagar o ego dos políticos. Eles deveriam dizer, beijai o filho para que não se irrite. Arrependei-vos, juízes da terra. É isso que precisava ser pregado para eles. Então, há um atenuante no peso da culpa dos nossos políticos, porque é um agravante no peso da culpa dos pastores. Porque eles deveriam pregar para os anciãos, ou seja, para os juízes da terra. Não afagar os seus egos. Chega um político na igreja, é botado na primeira cadeira, eu não vou nem discutir isso, mas não para ser confrontado, mas para ser afagado. Não pode, irmãos. A esperança desses homens é que eles sejam expostos à pregação, à lei de Deus e ao Evangelho. Se arrependam e cuidem do povo de uma maneira correta. Que façam leis que respeitem a lei de Deus. Então, se você já disse isso, o Estado é laico, e nós devemos nos submeter a ele, nunca mais repita, porque está terminantemente errado. Plenamente errado. O Estado é laico, nós não somos. E o Estado também não deveria ser. Nós somos cristãos, irmãos. E nos submetemos à lei de Deus em todas as horas da nossa vida. Como foi que ele entregou essa lei? Ele entregou aos levitas, sacerdotes, e aos anciãos. Mas de que modo? O texto fala, verso 9, e Moisés escreveu esta lei. Ora, mas ele não ouviu de Deus? Por que ele não simplesmente falou para o povo? Por que não? Aí a Confissão de Fé de Westminster, na sua imensa sabedoria, capítulo 1 diz o seguinte, ouçam, irmãos, da Escritura Sagrada, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso,
foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Ou seja, à luz da natureza ninguém vai encontrar salvação. Não é suficiente. Você até fica inexcusável, ou seja, indesculpável diante de Deus, porque Deus, de certo modo, se revelou. Por outro lado, você não encontra salvação. Então, Deus foi servido por um longo tempo e de diferentes modos, por meio dos profetas, como diz a carta aos Hebreus, servir desses profetas para falar a palavra. Mas não, esse não é o fim. Ele continua. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido. Ou seja, ele foi servido pelos profetas. E o serviço que ele obteve da escrita da lei é tão serviço quanto o outro. Fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Cessou, acabou. Não tem sonho, não tem falar em língua, não tem revelação, não tem nada. A revelação é a palavra de Deus, porque ele a fez escrever toda. Toda a palavra foi escrita. Todas as palavras que Deus falou, todas as palavras que Cristo falou, não. Toda a revelação que nos é necessária. Aqui eu vou me referir a um puritano, que isso acabou sendo uma frase bem comum, né? John Owen falou, quando foi questionado a respeito da necessidade de escrever a palavra. Alguém disse assim, mas pastor, e se a profecia ela concordar com a palavra? Eu disse, meu filho, se a profecia concordar com a palavra, ela é inútil. Por quê? Porque ela já está na palavra. Para que eu quero uma profecia que diz o que a palavra já diz, se ela é mais segura, escrita? Por outro lado, se ela não concordar com a palavra, faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Seja anátema. Se eu, um anjo do céu, descer para trazer um evangelho que não este que foi revelado, seja maldito. Então, ou é inútil ou é maldito. Aí você escolhe. Matthew Henry diz, Moisés, sendo divinamente inspirado, escreveu todos os sermões proferidos ao povo, contidos neste livro, como a palavra de Deus. Ele escreveu esta lei, para que aqueles que a tinham ouvido pudessem frequentemente revê-la e lembrar-se dela, para que ela pudesse ser transmitida à posteridade da maneira mais segura. Observe que a igreja recebeu abundantes vantagens com a escrita, assim como a pregação das coisas divinas. A fé não vem somente pelo ouvir, mas também pela leitura. O mesmo cuidado que foi tomado com a lei, graças a Deus, é tomado também com o evangelho. Pouco tempo depois de pregado, ele foi escrito, para que pudesse chegar àqueles sobre os quais virão os fins do mundo. A lei foi falada e escrita, e o mesmo aconteceu com o evangelho. Poucos anos depois de Cristo falar, o evangelho foi escrito. 30 e poucos anos ali, o Senhor viveu, ali por volta do ano 50, os evangelhos já estavam sendo escritos. Por que isso, irmãos? Por que não só deixar na tradição? Porque é mais seguro contra a malícia de Satanás e a corrupção do nosso coração. Você diz uma história aqui ou outra. Quando o outro vai dizer para o próximo, já mudou. Imagina a quantidade de anos. Então é mais seguro e ao mesmo tempo é mais prático. Porque a palavra escrita, ela pode ser replicada quantas vezes? Não precisa ter um pastor toda vez pregando para você. Você pode ler em casa. E Deus sabia, não tenha dúvida disso, que chegaria a época que você teria a palavra
no celular, no computador, no tablet. Todo canto tem palavra. Todo canto tem palavra. Não tem desculpa, irmãos. A palavra está em todos os lugares, ela foi escrita para a preservação da verdade. Ele diz, continuando no verso 10, e ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Então vamos lá. Quando é que essa lei vai ser lida para todos? A lei vai ser lida para todos a cada 7 anos. E aqui a gente não pode pegar um texto desse e isolar dos demais. Porque a lei era lida em casa todos os dias, no chamado culto doméstico, e a lei era lida nos sábados, todo sábado no culto público. Mas a cada 7 anos havia um sábado de anos, ou, no Novo Testamento, um domingo de anos. Fica mais fácil dizer o seguinte, havia um ano sabático, um ano de descanso. Você trabalhava 6, o 7º era descanso, para você e para a terra. Nesse ano, havia a necessidade de se reunir o povo para a leitura da lei. Se você está pensando que a leitura da lei, aquela leitura que eu faço aqui de noite, dos 10 mandamentos, Deuteronômio 5, 6 a 21, e Êxodo 21 a 17, não é não, meu filho. Era de Gênesis até Deuteronômio. É o Pentateuco inteiro. Então, como era uma leitura longa, que precisava de muito tempo, que era feita em pelo menos 2 oportunidades, na festa da remissão e na festa dos tabernáculos, o que é que Deus fazia? Isso vai se dar no ano que vocês não estiverem trabalhando. E aí, como é que eu vou passar um ano sem trabalhar? Assim como eu passo um dia, crendo na providência do Senhor. Precisa crer mesmo, irmãos. No mundo como a gente vive, onde o consumismo ele é incentivado, encorajado a todo instante, onde a gente compra muitas vezes mais do que a gente deveria e se endivida, trabalhar é uma grande necessidade para pagar as contas. Onde as coisas são muito caras, você precisa trabalhar para pagar as contas. Você dizer assim, vou ter que passar um dia sem trabalhar, para muita gente é um martírio. Mas para nós é um descanso. Porque hoje eu vou deixar de lado as minhas preocupações. Boleto, Pix, QR Code, sei lá mais o que. Amanhã. Não fale comigo hoje. Não é dia para a gente falar sobre isso. Os problemas vão ficar para amanhã. O que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre a pregação, eu vou falar sobre os problemas do nosso país que pode ser resolvido pela palavra, aplicar, por exemplo, a política. Não é pecado falar de política no domingo, mas é pecado falar de política pela política. Você vai avaliar as questões políticas à luz da palavra. Você vai propor formas do povo de Deus se relacionar com essas questões. E é por isso que é tão importante a roda dos irmãos ouvindo os presbíteros conversando em conversas amenas. É para isso, irmãos. Então, a palavra de Deus, ela era exposta num ano específico em que o povo poderia parar para ouvir. Então, é necessário parar para ouvir. Deixar de lado as preocupações para amanhã. Agora, quem vai ler? Preste atenção. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, ele quem? O Senhor, por meio dos sacerdotes. Lerás esta lei. Quem vai ler? A quem foi dada a lei? O sacerdote. Não vai ser um ancião, porque o ancião diz respeito a questões do magistrado civil. Então é o sacerdote que vai ler. Mas e o povo? Por que o povo não poderia ler a palavra publicamente? Porque a lei não foi dada a eles.
E é neste princípio, sob este princípio, que a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, ela tem a direção do culto feita somente pelos presbíteros da igreja, que são os legítimos herdeiros dos ofícios sacerdotal e apostólico. Uma vez eu escutei de um pastor mais antigo da nossa denominação. Eu não sei se ele nos visitou, acho que ele tinha visitado. Ele disse assim: Augusto, eu lhe dar uma orientação. Olhe, rapaz, seria bom você dividir o púlpito com mais pessoas, convidar os presbíteros para falarem, convidar um irmão para orar no culto. Isso assim, tipo assim, engaja mais o povo. Ele disse: pastor, eu até entendo o que o senhor está falando, e entendo que do ponto de vista prático tenha lógica, mas tem um probleminha. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 156, diz assim: a palavra de Deus deve ser lida por todos? A resposta, pastor: embora não seja permitido a todos lerem a palavra de Deus em público, ele já começa a dizer: não pode. Para a congregação, as pessoas de todas as categorias têm, contudo, a obrigação de a ler, em particular para si mesmos e com as suas famílias, finalidade pela qual as Sagradas Escrituras devem ser traduzidas nas línguas originais para as línguas vulgares. Todo mundo tem dever, não é direito, de ler em casa, particularmente para a sua família, mas não é permitido ler a palavra em público para todos. O comentário, que é feito por Gerhardus Voss, diz assim: por que não se deve permitir a todo crente em Cristo ler a palavra em público para a congregação? Ler a Escritura em público para a congregação faz parte da condução da adoração pública de Deus e deve ser, portanto, feitas apenas pelos que foram devidamente chamados para esse ofício na igreja. Está respondido, pastor? Não é o que eu quero, não é o que eu acho. Eu não faço nada aqui porque eu inventei da minha cabeça, não. É o que está na Escritura interpretado pelos nossos símbolos de fé. Então, se você chegar em algum lugar e tiver, numa igreja presbiteriana, alguém ministra o louvor, o outro ora, o outro prega, o outro dá uma palavra, está errado. Está errado e ponto final. Isso não quer dizer que eu tenha raiva da pessoa, que seja um problema pessoal com ela, nada disso. Mas como nós vimos aqui, o pastor jurou que subscreveria os símbolos de fé. E o símbolo de fé, na pergunta 156, diz: não é lícito que todos leiam a palavra publicamente. Quem vai ler? Quem foi legitimamente ordenado para isso. Via de regra, o ministro da docência, o pastor da igreja. Em casos necessários, os presbíteros. Como acontece aqui no nosso meio. Então vocês entendem? Vocês entendem porque eu não saio e boto qualquer um para pregar? Porque eu não saio e boto um presbítero para pregar? Sabe por quê? Porque nós respeitamos aqui os símbolos de fé da igreja. É por isso, irmãos. Não é só porque a gente respeita um pedaço de papel, não. É porque a verdade é assim que deve ser. Foi assim entregue pelo Senhor. E se nós não fizermos assim, nós vamos pagar lá na frente diante do Senhor. Por ter jurarmos falsamente. Juramos falsamente se fizermos isso. E porque nós estamos contrários à verdade de Deus. Prosseguindo agora, chegando mais próximos do fim, o texto fala no verso 12: ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas,
para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Eles vão se reunir. Veja que no verso anterior foi dito assim, quando todo Israel. Israel era a igreja. Então, quando ele está falando todo Israel, ele está falando quando toda a igreja se reunir. Aí, no verso posterior, ele explica com categorias o que forma todo Israel: homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Os homens da igreja, as mulheres da igreja, as crianças da igreja e aqueles que estão se chegando. Os que eram de fora estão se chegando. Todos os que estão da tua porta para dentro, sob a tua jurisdição. Me explique como é que alguém lê isso aqui e tira uma criança do culto. Como é que alguém lê Esdras, Neemias, Josué, Efésios? Sabe por que Efésios? Porque Efésios começa com o apóstolo Paulo dizendo assim, aos santos da igreja de Éfeso. Ele vai falar e ele diz a quem? Esse aí é o destinatário da carta, os santos da igreja de Éfeso. Aí quando você vai lá para o capítulo 6, quando ele está se referindo aos santos da igreja de Éfeso, que estavam na igreja de Éfeso, ele diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Pais, não aborreceis os vossos filhos. Estavam na igreja, pais e filhos, homens, mulheres e crianças, todos estavam na igreja, ouvindo a pregação da palavra. Não tinha uma palavra específica para eles. Porque alguém vai dizer o seguinte, mas pastor, não era melhor ter uma pregação, né? E aí, uma pregação que falasse para as crianças, não sei o quê, aquela conversa toda. Aí alguém diz, tá vendo? Então é melhor realmente ter sala. Aí o outro diz, não, a gente não tira do culto, mas a gente faz uma pregação adaptada para a criança. Aí a gambiarra, né? Aí você chama as crianças e senta aqui, aí o pastor... Primeiro é constrangedor, né? Fica todo mundo olhando lá, o pastor falando, fazendo umas macaquices lá para os meninos, para ver se os meninos entendem. Os meninos olham assim, continua não entendendo nada. Porque a questão não é racional simplesmente participar do culto. Isso é você reduzir a raça humana, o Filho de Deus, a razão. E razão é só um elemento do nosso ser. Os nossos filhos, nossos bebezinhos aqui, eles não estão sendo abençoados porque racionalmente eles estão entendendo a pregação. É porque eles são filhos do pacto. É porque existe uma presença espiritual aqui, diante de nós, o trono de Deus, passeando pelo nosso meio, o Espírito Santo, cantando os salmos com a igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem como você simplesmente absorver essas coisas com a razão. Não é irracional, é supra-racional, está acima da razão do homem, mas não briga com a razão. A razão é alimentada para aqueles que conseguem compreender. Os demais, e aqueles também que conseguem, são abençoados por aquilo que é pactual, espiritual. E as nossas crianças são abençoadas sem entender nada da pregação. Mas elas começam a entender algo. O texto diz assim, ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, primeiro para que ouçam e aprendam, e depois temam ao Senhor. Ouçam, aprendam e temam. Então, para quem acha que é só questão racional, não é não. É temor, e temor tem a ver com o coração. Então, quando uma mãe
passa o culto inteiro. Pega o menino, senta menino, cala a boca, olha para frente, olha o pastor, o pai vai. Isso aí não é para simplesmente a criança ficar quieta. Não é. É para que aprendam e temam. Eles vão temer a voz do Senhor, temendo os seus pais. Quando um pai e uma mãe chegam no ouvido e dizem umas palavrinhas mágicas que às vezes os pais dizem, o menino está virado. Eu não quero nem saber o que é. Mas eu vejo aqui as mães e os pais chegam assim e falam, o menino fica quieto, que é uma beleza. É um mistério que acontece no meio da igreja reformada, quando um pai fala para o filho. Ele se aquieta na hora, para que aprendam e temam. Porque essa criança que escutou essas palavras mágicas aí, e que se não escutar, vai para um lugar mágico ali, essas crianças vão crescer temendo ao Senhor. Como é que elas aprenderam? Temendo os pais. Agora, se teu filho não te teme, ele nunca vai temer a Deus. Se o fato de, por exemplo, tua mulher dizer assim, eu vou chamar seu pai, e seu filho nos tremer dos pés à cabeça, ele nunca vai aprender a temer verdadeiramente a Deus. Nunca. Então, a leitura da lei para as crianças não é para exercitar meramente o intelecto, apesar de, quando elas vão crescendo, elas começam a entender. E elas começam a fazer perguntas a respeito do sermão. São perguntas bem soltas, né? Elas não conseguem conectar as informações, mas elas passam a compreender. Elas passam a compreender. O último versículo, verso 13, diz: e que seus filhos que não a souberam, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Todos vão aprender. Aí a pergunta é, aprender para quê? Quais são os benefícios do povo de Deus aprender? Primeiro, aprender para obedecer. Para que a geração atual pudesse, com isto, conservar o seu conhecimento da lei de Deus. Eles deviam ouvir para que pudessem aprender a temer ao Senhor, seu Deus, e ter cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Veja aqui o que é que devemos almejar ao ouvir a palavra. Nós devemos ouvir para que possamos aprender e crescer em conhecimento. A todos aqueles que têm condição de conhecer, devem ouvir diligentemente a palavra do Senhor. A pergunta 157 do Catecismo, não vou ler aqui porque é uma pergunta extensa, mas ela diz exatamente o seguinte: como nós devemos ouvir a leitura da lei? A resposta: nós devemos ouvir a leitura da santa lei de Deus, com reverência, com temor, com alegria. Vocês não são passivos ao ouvir a pregação. Vocês todo o tempo têm que estar exercitando a atenção, o temor e a alegria no coração de estar diante da lei de Deus. Lembrando que muitos dos nossos irmãos saíram de casa hoje para serem defraudados, porque não ouviram a pregação do Evangelho. E vocês tiveram essa rica oportunidade. Devemos também aprender para adorar, nas palavras de João Calvino. Ao mesmo tempo, podemos aprender com essa passagem que todos os serviços que são pagos a Deus por ignorância são extravagantes e ilegítimos. A palavra extravagante define bem, né? Os lugares onde menos tem pregação da palavra são os cultos mais extravagantes que se tem notícia. O começo da sabedoria é temer a Deus. E neste ponto todos concordam, mas então cada um se afasta de suas próprias imaginações e devoções errôneas, como preferem chamá-las.
Deus, no entanto, a fim de conter uma audácia como essa, declara que ele não é devidamente adorado, exceto que primeiro ele deva ter sido ouvido. Ninguém adora a Deus se primeiro não ouvir. O Senhor disse isso à mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se não há verdade, não há adoração verdadeira, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, qual o benefício que nós temos ao ouvirmos a pregação da palavra? As próximas gerações vão permanecer na fé, se nós ouvirmos a palavra todos juntos. Para que a geração futura pudesse, dentro de pouco tempo, ser influenciada pela religião, não somente para que aqueles que soubessem alguma coisa pudessem assim saber mais, mas para que as crianças que não soubessem nada pudessem em breve conhecer a lei, pois é tanto seu interesse como é seu dever temer a Deus, para o bem das próximas gerações. Não retire o teu filho do culto, para o bem da próxima geração. Você, então, como pai e mãe, tem uma primeira obrigação. A lei não foi confiada publicamente aos irmãos, mas aos presbíteros. Mas a casa de vocês foi confiada a vocês. A primeira casa é a nossa alma. Se você é solteiro, você tem obrigação na sua solteirice de guardar a tua alma para que ela ouça a pregação genuína da palavra. Se você é casado e é pai de família, você tem a obrigação de fazer com que não somente a tua alma, mas a da tua esposa e dos teus filhos ouça a pregação da palavra. Porque não haverá temor se não houver conhecimento. E lembre-se do que é dito pelo nosso Senhor. O povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem a verdade, o povo de Deus fica preso, mas com ela, por meio da pregação pública, o povo de Deus é liberto do pecado e de todas as consequências malignas do pecado. Que o Senhor nos abençoe e preserve, nesta igreja local, a pregação do Evangelho, todos os domingos. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Seja louvado o teu nome, Santo Deus, pela maravilha de ouvirmos a tua voz nesta manhã. Queremos agradecer e engrandecer o nome do Senhor, porque o Evangelho, mais uma vez, nos foi anunciado. Não fomos defraudados, Senhor, pela bondade e misericórdia, Senhor Deus, do Senhor derramada sobre esta congregação. Preserva os nossos presbíteros fiéis, Senhor. Dá cada vez mais sabedoria a cada um deles. Dá, Senhor Deus, ao teu povo temor, para que nunca, Senhor, nunca prefiram, Senhor Deus, alguma conveniência à pregação. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém.